Boa noite, irmãos! Quanto tempo a gente não se vê, não é verdade? Pois é, hoje nós vamos começar o nosso estudo do livro Pão Nosso, no capítulo 69. E o título é bem sugestivo. O título é Hoje. E hoje? Como nós estamos hoje? Como estamos vivendo hoje? Hoje tem muita novidade, né? Então vamos lá? Um livro escrito por Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel, do grupo de estudos espíritas Frederico Figner. Nós vamos fazer uma breve reflexão junto com Emmanuel de Paulo de Tarso aos Hebreus, no capítulo 3, no versículo 13, onde Paulo diz aos Hebreus: Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Vamos prestar bem atenção em que Paulo diz hoje, no tempo que se chama hoje. Não é ontem e nem amanhã. Hoje. Hoje é o presente de Deus para nós. Né? Como nós estamos no nosso planeta hoje? Antes, quem lembra do filme Os Planetas dos Macacos? Pois é, hoje nós somos o planeta dos mascarados. E é até difícil nos reconhecer. Às vezes passamos uns pelos outros e aí perguntamos quem é. Tá falando oi comigo, mas eu não sei. Nós temos que observar bem nos olhos e aprender a sorrir com os olhos e observar as pessoas, né? E é muito difícil mesmo reconhecer as pessoas pelos olhos. Porque às vezes a gente não olha nos olhos, que defeito nosso, não é verdade? A gente só conversa às vezes olhando para o lado, para cima, para todo lado, menos nos olhos. Mas hoje, no nosso planeta, nós respiramos através de máscaras ou através do auxílio de respiradores, né? Atualmente a situação está meio complicada. Nossa comunicação e contatos físicos agora, no momento, são virtuais. Nós estamos agora, neste momento, nos comunicando através de uma tela de computador, né? Pois é, então o nosso contato ultimamente só tem sido assim, virtual. Poucos contatos físicos, né, que a gente pode ter, algum mais é na família. Bom, embora no momento pareça difícil, para muitos o isolamento social é o mais necessário e o mais prudente. Não poderia deixar de falar sobre isso, porque é muito importante. Mas será que eu estou me comportando bem? Será que eu estou seguindo todas as regras? Ou estou achando isso uma complicação, né? Nós temos que pensar realmente se eu estou fazendo a minha parte. Porque não adianta eu querer cobrar do outro que eu não estou fazendo, não é? Então, nós temos que ajudar uns aos outros. Neste momento é momento de nos unirmos e não nos separarmos e não cada um fazer o que quer. Simplesmente todo mundo olhar na mesma direção. Então vamos lá para o nosso estudo? Olha só, o nosso planeta, ele é considerado uma escola. Escola a gente aprende, a gente passa por anos, passa de ano para o outro ano. Então, nada melhor do que testar os nossos conhecimentos e avanços com as provas e os desafios. E o que nós estamos tendo no atual momento? Nossas provas, os nossos desafios que têm que abranger o mundo inteiro. Paulo de Tarso, apóstolo dos gentios, em uma das suas cartas aos Hebreus, no capítulo 3, ele diz o seguinte, destaque esse pedacinho para a gente prestar bem atenção nele, que é o que Emmanuel traz para que nós possamos nos refletir sobre isso. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Mas vamos pensar, o que significa exortar? Você sabe? Bom, eu trouxe algum significado para a gente perceber e para a gente entender um pouquinho mais sobre essa palavra exortar e o que Paulo quis dizer com isso. Exortar significa dar estímulo, incentivos, mostrar coragem, incentivar, fazer com que alguém pense ou se comporte de determinada maneira, persuadir, aconselhar, né? Isso seria exortar. Mas como eu faço isso?
Como eu devo exortar o meu próximo, o meu companheiro, o meu filho, o meu amigo, as pessoas com quem convivo? Como fazer isso, Paulo de Tarso? Meio complicado? Não. Nós somos exortados todo momento. Querem ver? Essa é uma mensagem psicografada pelo nosso grupo de espíritas Frederico Figner no dia 20 de abril de 2020, esse ano. Olha só o que o nosso irmão trouxe para nós. Queridos irmãos, bendizei o momento pelo qual a humanidade atravessa. Nosso Pai nos oferece este momento como um presente coletivo para o progresso de todos. Olha só, está nos exortando, não é verdade? Está nos dando esse incentivo. Bendizei a misericórdia divina que nos oferece a todos os meios de evoluir. Bendizei o nosso governador Jesus, que dirige com maestria o nosso planeta. A luz se faz em todos os lugares, afastando a escuridão. Mas não se enganem, haverá gritos e ranger de dentes, como nosso Senhor Jesus disse. A sombra vai se afastando sob as convulsões e estertores. Mantenhamos focados no bem maior. Olha só a exortação. Mantenham focados no bem maior. Meditem e orem. A travessia é longa, mas a redenção se aproxima. Que a paz se faça em vossos corações. Linda mensagem, não é? É uma mensagem hoje para a gente refletir e a gente pensar, poxa, como é bom ser exortado. Bom, Emmanuel começa o seu texto e as suas reflexões para nós, né? Com as seguintes palavras. O conselho da exortação recíproca, ou seja, um para o outro, diária, todo dia, diariamente, todo dia eu exortar, indicado pelo apóstolo Paulo, requisita bastante reflexão, para que se não estabeleça guarida certas dúvidas. Eu não tenho que ter dúvida do que eu tenho vivido, do que eu tenho feito e do que eu sou, da pessoa que eu sou, né? Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje. Não foi ontem, nem foi amanhã, é hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. É hoje, tudo o que acontece é hoje. Se eu estou vivendo hoje, é esse hoje que eu tenho que ser, é hoje que eu tenho que fazer o meu companheiro feliz, é hoje que eu tenho que trazer paz às pessoas que vêm ao meu encontro, é hoje que eu tenho que trazer tranquilidade e não desespero, né? Não é ficar colocando coisas na cabeça das pessoas, é trazer luz e afastar as sombras. Bom, na pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Qual seria? Um sábio da antiguidade vô-lo disse. Conhece-te a ti mesmo. Olha aí. Vamos prestar atenção nessa bela reflexão. E aí Kardec continua perguntando aos espíritos e eles respondem. Mas como conseguir isso? Como que eu vou conseguir conhecer a mim mesmo? Vamos ver o que os espíritos falam. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim precisava de reforma. Olha que belo exemplo, que bela dica. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me,
Deus o assistiria. Olha que lindo, né? Que promessa. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Sobre se fizeste alguma coisa que feita por outrem, censuraríeis. Sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Tá vendo? A dica é boa, né? Então, se a gente fizer isso, a gente vai saber se a gente fez o bem ou o mal. Se eu conseguir exortar da maneira correta, como Paulo nos ensina. O primeiro passo para exortar o outro é, portanto, trabalhando assim. A chave do progresso individual, como nos trazem os espíritos. Preste atenção nessa ilustração. Se um ovo se romper por uma força exterior, a vida termina. Não é? Se eu quebrar ele por fora, a vida vai terminar, o pintinho não vai nascer. Se romper pela força interior, a vida começa. O pintinho vai quebrar a casca e vai nascer. Então, as grandes mudanças na vida começam de dentro para fora. Não entendeu? Pois é. Quando a mudança é no interior, tudo ao redor também muda. As pessoas mudam, o meu lar muda, o meu trabalho muda. Então, para eu mudar tudo isso, eu preciso começar em mim. A mudança está em mim e não no outro. Para eu mudar o outro, para eu exortar o outro, eu preciso trabalhar em mim. O quê? A chave do progresso individual. Não é bonito isso? Paulo é ótimo, né? Pois é. A partir deste momento de reflexão e reforma íntima contínua, tá? Não é de um dia só, é sempre. Não é de um dia para o outro que a gente vai fazer essa reforma, não é de um dia para o outro que eu vou mudar. Nós tornamos mais próximos à realização de ações que concretizarão o Evangelho do Cristo no nosso dia a dia. Então vamos lá. Olha Jesus aí. Chegou o momento de nos unirmos, reformando-nos, agindo, pautados no Cristo. Como Jesus, nosso mestre e guia, convida aos que desejam ser seus discípulos à prática dessa união. O que ele nos recomenda? Meus discípulos serão reconhecidos por muito me amarem. Se amarem, né? Amemos, pois. Então vamos nos amar, vamos nos exortar de maneira feliz, de maneira boa, de maneira que o outro possa ver em mim que eu sou verdadeiramente um espírita cristão, né? Pois é. Então, nessa caminhada de união, a paciência, o respeito, a benevolência, a tolerância se fazem essenciais na prática genuína do bem e no exercício da caridade. Conforme a questão 886 de O Livro dos Espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entende Jesus? Como? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Deu para entender? Então não adianta eu querer exortar somente com palavras, faz isso, faz aquilo, né? Eu tenho que mostrar as minhas atitudes também. Ao exercitar essa caridade, não apenas material, tá, gente? Que caridade não é só material, mas de palavras, pensamentos e ações positivas ao longo da nossa existência, trabalharmos por nosso melhoramento, olha só que beleza, nós vamos trabalhar por nossa evolução, melhoramento, e ao mesmo tempo em que auxiliarmos a caminhada do nosso irmão e a mudança do mundo. Então, se eu auxiliar o meu companheiro, eu vou estar me auxiliando e, consequentemente, todo o mundo. Olha aí, ótima oportunidade de nós refletirmos sobre isso. E aí eu volto lá no dia de hoje. O vírus não foi necessário? Nós não estamos olhando um pelo outro? Nós não estamos orando mais pelo mundo? Nós não estamos preocupados com o outro? Às vezes com um pouco de egoísmo, pensando, eu não vou ficar ali para não pegar esse tipo de vírus.
mas mesmo assim nós estamos preocupados em nos proteger e proteger o outro, fazendo a nossa parte, né? Com serenidade, paciência, tolerância e solidariedade, empenhados na nossa reforma íntima e em busca da prática do Evangelho em cada ação do nosso cotidiano, trabalhamos na construção de um mundo melhor para hoje e para as novas gerações. Porque se nós mudarmos o mundo hoje um pouco, pelo menos hoje, as nossas futuras gerações vão estar num mundo bem melhor. Não é isso que nós queremos? Deixar um mundo melhor para os nossos filhos, nossos netos, não é verdade? Então, é por aí que começa, pela nossa reforma íntima. Bom, Emmanuel continua dissertando sobre tudo que ele está falando sobre o capítulo 3 de Hebreus. Acreditam muitos que para aconselharem os irmãos, necessitam falar sempre, blá, 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 transformando-se em discutidores contumazes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após sua passagem. Você já notou quando uma pessoa fica falando muito na sua cabeça? O que a gente faz? Entra por aqui e sai por aqui. Porque, nossa, ninguém gosta de ser repreendido o tempo inteiro. Ninguém gosta de toda hora ser chamado a atenção. Então, o que Emmanuel fala para nós? Não é assim que se exorta, é com ações, né? Atitudes. Qual ocorre no plano das organizações físicas? Edificação espiritual alguma se levantará sem bases. Olha aí, a palavra até convence. Mas o exemplo, arrasta. E bem, né? Então vamos ser exemplo. Se eu quero exortar alguém, que eu faça o exemplo, que eu dê o exemplo. Não é só com palavras, não é só ficar falando. O exortai-vos uns aos outros representa um apelo muito mais importante que o simples chamamento de duelos verbais. Ficar discutindo não vai levar a nada. Muitas vezes o melhor é calar e ouvir. Ouça, reflita e depois você dá uma resposta branda, tranquila ou mesmo com as suas ações e com as suas atitudes, né? Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Olha o que Emmanuel fala para nós. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres, a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade ao caminho de elevação. Olha os exemplos que nós temos. Jesus, São Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, Irmã Dulce, Madre Teresa, o Papa Francisco e Chico Xavier, nosso amado Chico. Olha que exemplos lindos de humildade, de serenidade, de paz, de amor, de bondade, de caridade, né? Exemplos esses que, pelos modos de agir, de pensar, o jeito de falar, nos traz pureza e nos faz mudar um pouco o nosso jeito de pensar e o nosso jeito de agir, né? Faz a gente mudar muita coisa. É para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco, Paulo, nos convoca e somente por intermédio desse constante exercício, esse exercício de caridade, de paz, de tranquilidade, de melhoria própria, libertar-se-á o homem de enganos fatais. Olha o que Emmanuel fala para nós. Presta atenção na exortação de Emmanuel. E ele continua e termina falando: não te endureças, pois na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor de teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Que nós possamos refletir muito sobre isso, né? Olha só, achei muito bonito esse post e resolvi compartilhar com vocês. É hora de focarmos em novas atitudes. Nós estamos muito parados no tempo. Mude seus pensamentos e alcance novos resultados.
com certeza, mudança de pensamento ou com certeza teremos novos resultados. Substitua isolado por protegido. Nós não estamos isolados, não, nós estamos protegidos. Confinado? Salvando vidas. Fim do mundo? Um novo mundo. Tragédia? Mudança. Problema? Não tem problema. Temos oportunidade. Medo? Confiança. Solidão? Autoconhecimento. Olha aí, hora de se conhecer a si mesmo. Tédio? Pausa para a criatividade. Vamos lá, vamos soltar as criatividades. Pintar, bordar, desenhar, cozinhar. Eu tô aprendendo a cozinhar. Tá saindo cada coisa boa. Só Deus tomando conta. Então vamos lá? Então, meus amados, queridos irmãos, seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Está em 1 Timóteo 4,12. E aí fica a nossa breve reflexão. Espero que vocês tenham gostado e que nós possamos dormir pensando nessas belas reflexões de Paulo e Emmanuel. Vamos tentar ser diferente, exortar com amor, com felicidade, mostrando que nós podemos ser diferentes, né? E que nós podemos fazer a diferença no mundo. Fiquem em paz, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Beijo no coração de todos. Saudade, galerinha!